Mais tarde, podem também abordar esse tema. E a mesa ela é democrática, mas ela vai seguir aquilo que aprovou-se no regimento. São 30 minutos, correto? Então, professor Fábio Conte, o senhor tem 5 minutos para fazer a parte da reforma. Boa tarde, então. Vou tentar, nos 5 minutos, ser bem sucinto e direto no assunto. Praticamente eu aprendi com o Antônio, então eu acho que não vou levar mais de 25 minutos para dar o bom dia a vocês. Nós vivemos num país que passou praticamente 400 anos de escravatura. Então, a nossa experiência com o direito do trabalho é muito recente. E é tão recente que todas as oportunidades que nós temos de falar sobre o direito do trabalho é tentar reformar o direito do trabalho e, obviamente, na lógica do empresariado, reformar direito do trabalho é retirar direito dos trabalhadores. Então, nós começamos, basicamente, durante o Estado Novo, durante a era Vargas, a ter direitos para os trabalhadores, com a CLT, que em 1943 foi criada, e um documento inovador e que proporcionou aos trabalhadores uma série de direitos que, de acordo com o direito do trabalho, a ideia é tentar alcançar um pouco mais de direitos para os trabalhadores para tentar equilibrar essa relação cruel que há entre empregado e empregador, já que o empregador detém o capital econômico, os empregados então teriam um pouco de direito para tentar equilibrar essa relação. E o governo atual vem com uma proposta de reforma desse direito do trabalho, que nada mais é do que retirar direitos dos trabalhadores. Todas as vezes que se fala em reforma, em atualizar a CLT, em aprimorar a CLT, via de regra, bate-se em 3 pontos. Normalmente, é a prevalência do negociado sobre o legislado, a flexibilização do trabalho e da jornada e a terceirização ampla e restrita. Hoje em dia, nós estamos num momento político tão cruel que, se nós estivéssemos, por exemplo, num governo legítimo, nós teríamos a possibilidade de projetos de leis que fossem aprovados, nós ainda poderíamos contar com a possibilidade de um veto presidencial. Hoje em dia, esses projetos não podem nem contar com essa possibilidade, porque, afinal de contas, o governo golpista está aguardando ansiosamente exatamente a oportunidade de reduzir esses direitos. Então, vou, de forma bem en passant, comentar sobre esses 3 pontos básicos que normalmente são observados nas propostas de reforma trabalhista. Primeiro, prevalência do negociado sobre o legislado. Isso pode até parecer uma coisa interessante. O que for estabelecido pelas categorias vai valer mais do que a lei. Mas, na verdade, não. Por quê? Na maioria das vezes, isso vai virar simplesmente uma possibilidade de nós darmos um poder ilimitado de barganha para o empregador. Porque é muito cômodo para ele chegar para o empregado e colocar uma pressão dizendo: ou você aceita ou você está na rua. E aí, obviamente, o empregado sempre aceitará, principalmente porque nessa proposta existe a possibilidade disso ser realizado, inclusive individualmente, independente de estarmos vinculados a uma categoria, a um sindicato de classe. Então, é transferir para o empregador um poder de barganha ilimitado. Flexibilizar, sempre que a gente fala, é reduzir direitos. Então, o programa, existe um projeto de lei para transformar um programa criado pelo governo Dilma de proteção ao trabalho, que seria temporário, para reduzir durante determinado período de tempo, reduzir a jornada, consequentemente reduzir o salário, e isso ainda sendo subsidiado pelo governo com 50%, o que seria possível em um período de tempo. Há um projeto de lei de transformar isso ad perpetuum rei memoriam, isto é, eterno. Sempre seria possível isso. É um absurdo. Outra possibilidade também é a criação de que as empresas de microempresas teriam a possibilidade de criar direitos diferenciados para os seus empregados, como se fosse possível você estabelecer que alguns empregados
possuem determinados direitos. Outros, porque são empregados de outros tipos de empresa, teriam outros direitos menores. Absurdo isso. Pasmem, senhores, pasmem. Mas há uma possibilidade, um projeto de lei que visa relativizar o trabalho na condição análoga à de escravo. Um projeto que visa tão somente beneficiar as empresas que promovem trabalho na condição análoga de escravo. Um absurdo isso. A flexibilização da jornada, a terceirização, melhor dizendo. Quando a gente fala em terceirização, isso fere totalmente a relação de emprego, porque você coloca uma empresa intermediando a relação entre empregado e empregador. Isso foge totalmente à lógica do direito do trabalho. Então não nos é possível acreditar que ter uma empresa que administre isso consiga realizar um trabalho, uma relação melhor do que a relação direta entre empregado e empregador. E isso só proporciona, concluindo, a terceirização normalmente proporciona acidentes de trabalho, a precarização do trabalho, muitas vezes suicídio, inclusive por causa do assédio moral que é feito em relação a esses trabalhadores, e a gente não pode de forma alguma corroborar com esse silêncio midiático em relação a isso e a surdez institucional crônica. Então, não a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que eu não tive grande tempo de comentar, mas que só visa prejudicar o trabalhador e aumentar o tempo de trabalho para que ele possa contribuir tão somente e não usufruir de tudo que ele, durante toda a carreira, ele contribuiu. Muito obrigado, desculpe pela frase. Ok, professor Fábio. A tese 1, ela, com os pedidos feitos pela mesa aqui, ela fez em 31 minutos e 10 segundos, o mesmo tempo. Então, a gente vai destinar a tese 2. Yara, nós estaremos apresentando para vocês nossos convidados que estão chegando, e à medida que forem nós estaremos anunciando. Nós temos a presença do professor Eduardo Monteiro, presidente do Simpro Baixada. Do professor Luiz Alberto Grossi, diretor do Simpro Petrópolis e da FETERJ. E também da professora Fátima Aparecida, que inclusive fará a composição de uma de nossas mesas. Da CNTE, secretária internacional da CNTE. Bom, feito isso, a gente vai passar para a apresentação da tese 2. Fernando e Haroldo, é isso? Metodologia, vamos dividir. Quer que a mesa comunique com 15 minutos? É isso? Com 15 minutos, então com 13, Fernando, ou quem for começar, com 13 minutos eu aviso, tá? Boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Haroldo, professor, estou no sindicato desde 1977. E nós compomos hoje o campo de oposição à direção desse sindicato. Quando nós dizemos que compomos a oposição desse sindicato, a direção, queremos dizer que não estamos compondo uma oposição ao sindicato. E já deixamos isso de uma forma bem clara, quando alguns meses atrás entrou aqui um cidadão de um outro planeta e começou a atacar as pessoas que estavam à mesa por conta de que eram pessoas despreparadas, e vocês não servem para nada. Então queremos elucidar de que nós não abrimos mão de defender o sindicato. Nós não viremos para cá para destruir o sindicato. Nós viemos para cá para discordar da política que esse sindicato, que a direção do sindicato leva para a categoria. Por que estamos dizendo isso? Com todo respeito aos companheiros que defendem a tese 1, passa para a categoria de que, a partir do governo Temer, que a situação da classe trabalhadora desse país começa a piorar. A política de conciliação de classes do PT e do PCdoB no governo mostra que
que não há diferença nenhuma. Nenhuma. Por quê? Luiz Inácio, quando vai assumir, faz uma carta compromisso propondo conciliação de classes. Qual é a diferença para agora? Os companheiros do PT e do PCdoB no governo, Lula chama um empresário para ser seu vice-presidente. Dilma coloca um banqueiro para ser ministro da Fazenda. Lula coloca o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura. E Dilma coloca a Cátia Abreu para ser ministra da Agricultura. Então os companheiros vêm colocar para essa categoria de que só agora os ataques estão acontecendo. A reforma da Previdência não é só agora. Houve lá com o Lula também fazer uma reforma da Previdência. Então, companheiros, o debate político tem que ser construído aqui e que agora, que os ataques virão, e vou repetir aqui o que eu sempre disse nas minhas intervenções. Muito antes de impeachment, ou nós nos conscientizamos que temos que estar unidos a partir de agora para fazer todos os enfrentamentos virão, ou todo mundo vai pro saco. Temos diferenças? Temos. Por isso que compomos um campo de oposição aos companheiros. Por isso que fizemos uma tese que diverge em muito da tese dos companheiros, que não querem assumir a responsabilidade do governo do PT e do governo do PCdoB em levar o que está hoje aqui. Porque a política de conciliação de classes, de querer fazer um governo junto com a burguesia, foram os mesmos algozes de vocês, companheiros. Foram os mesmos algozes. Vocês se aliaram com aqueles que colocaram o governo de vocês para fora. E agora os companheiros vêm para cá querendo passar uma conjuntura que só nesse momento é que as coisas pioraram para a classe trabalhadora. Os movimentos sociais foram todos represados pelo governo. Os sindicatos foram todos manietados pelo governo. E aí os companheiros querem dizer que agora que o bicho está pegando, agora que tem uma reforma trabalhista, agora que tem uma reforma da Previdência, agora que vem uma reforma do ensino médio. Ou por acaso, o Temer era vice de quem? O Temer está chegando no governo porque era vice de quem? Da proposta que os companheiros fizeram da conciliação de classe. Não, o tempo foi parado. Vamos lá, vamos garantir a fala do companheiro que está fazendo a apresentação da tese e pediu o plenário. Então, aqui, por favor, Antônio, nós estamos no momento de apresentação de tese, não é um momento de debate, tá certo? A mesa já parou o tempo, está garantindo a fala, companheiro. Tudo bem? Peço mais uma vez ao plenário, então, que a manifestação, né, seja para um outro momento, não agora, tá ok? Vamos lá, Aruba. Companheiros, olha só, se eu não tenho direito de ser honesto com vocês, aqui não é o meu lugar. Eu estou expondo aquilo que eu sinto e que eu estou dizendo de uma forma fraterna para os companheiros. Tá? Então, nós que compomos a chapa, a tese 2, temos como principal discordância dos companheiros é de que os companheiros passam simplesmente a ideia de que todos os ataques à classe trabalhadora começou a partir da ascensão de Michel Temer na presidência. Obrigado. Professor Haroldo usou 5 minutos e 23, tá certo? Professor Fernando Vieira dá prosseguimento, então. Com 28 minutos, então, professor, falarei menos. Eu vou trabalhar um pouco a discussão agora nessa parte em 2 blocos que eu acho centrais que nós venhamos a discutir, a refletir esse conceito. Um bloco discutindo, e aí me perdoe, eu vou juntar a reforma previdenciária e a trabalhista, e num outro bloco eu acho que é uma questão tão central quanto as reformas previdenciárias e trabalhistas, a ofensiva conservadora contra a ação do professor em sala de aula, que se estrutura em torno do Escola Sem Partido,
que é uma questão que nós temos que sentar e efetivamente começar a discutir e também trabalhar um pouco, dentro desse contexto, o que vem a ser a reforma do ensino médio. Me parece que nesse momento não há muita divergência. Fica muito claro que a agenda imposta pelo governo Michel Temer, pelo governo golpista, e essa terça-feira eu vi uma passagem exemplar no Jornal Nacional, na Voz do Governo, que foi um empresário de Zanguanás, junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conclamando Temer a adotar as medidas na reforma previdenciária e trabalhista, porque, afinal de contas, ele é impopular. E que ele devia aproveitar o fato de ser impopular, porque agora sim ele pode fazer essas reformas que o Brasil, isto é, os empresários querem, sem nenhum problema, porque ele é impopular, não tem que responder à sociedade. Para quem acha, para a parte da sociedade que não entende o que é golpismo, Zanguanás deveria ganhar um prêmio, porque ele explicitou o que é golpismo. É um governo que não tem compromisso com a sociedade, é um governo que tem compromissos localizados com o empresariado e que vai adotar uma agenda que é uma agenda que não é nova, mas que eu diria também que é uma agenda que começa a entrar na contramão. Isto é, a adoção de uma agenda baseada no puro e simples modelo neoliberal de ajuste fiscal à custa de direitos sociais, de salários dos trabalhadores, do seu direito à previdência, que na prática não leva a lugar nenhum. Que país que adotou medidas de ajuste fiscal que implicam em arroxo dos trabalhadores saiu da crise? A Grécia? A Itália? A Espanha? Não há país. Os Estados Unidos? Coincidentemente, quem primeiro saiu da crise, claro, um país pequeno, blá 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 blá, foi a Islândia, que foi numa posição oposta, a de fortalecer os interesses da sociedade. Então nós temos como trabalhadores uma grande questão a nos colocar. Como articular a nossa defesa de uma legislação trabalhista que pode não ser perfeita, é verdade, mas é a que nos atende, é a que nos protege. É um país onde os trabalhadores do ensino superior, privado, que em sua maioria não recebe seus salários em dia, tem como instrumento para garantir, para pressionar o capital a pagar o salário atrasado, que não recebe 13º, que não tem férias, não recebe o terço de férias, onde no ensino básico as escolas não assinam a carteira. Abrir mão dos nossos direitos trabalhistas, de uma CLT que pode ser obsoleta na lógica do capital, para mim não é abrir mão da possibilidade de defender o mínimo que nós temos, o mínimo de direitos que nós temos, que são a cada dia solapados. Quando se fala na flexibilização das leis trabalhistas, vem o binômio, flexibilizar para gerar empregos. Não existe país nenhum que adotou flexibilização de leis trabalhistas que tenha tido crescimento do emprego. Num debate que eu fui numa universidade, eu desafiei o cara, me mostra a estatística, de que órgão isso prova. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem essa estatística? Ah, não tem. O mercado comum europeu tem a estatística, o Banco Central Europeu tem. Alguém tem essa estatística? A OIT? Não existe. Flexibilização das leis trabalhistas geram mais desemprego. Pronto, não é essa a discussão. E se já é ruim a reforma trabalhista, como se propõe esse governo, se é que ela vai existir, porque a estratégia agora, a gente tem que estar muito atento, mudou, eu não tenho força para mexer com a legislação trabalhista, eu uso o principal ator do golpe, o braço judiciário. O que nós temos visto hoje em dia é o Superior Tribunal Federal lentamente adotar medidas que afetam os nossos direitos trabalhistas, como o mais absurdo, e que nós trabalhadores não tivemos a coragem de reagir. O empresário picareta não paga o teu fundo de garantia há 15 anos. Quando você sai do emprego, você só pode buscar 5 anos. É um prêmio ao empresário desonesto. É dizer que o empresário que paga suas contribuições em dias é um verdadeiro otário. É o que nós somos como brasileiros. Porque se você não pagar o FGTS, só vai pagar 5. Ah, mas o Ministério do Trabalho vai fiscalizar isso. Quando? Alguém viu? Alguém conhece? Alguém já viu uma escola ser punida por não depositar o fundo de garantia? Alguém viu a Caixa Econômica Gestora do Fundo de Garantia fazer tal medida? É literalmente tungar o trabalhador.
que é tungado quando seu fundo não é depositado e só vai receber 5 anos depois. Só 5 anos, perdão, dos atrasos. É uma ação, por exemplo, do tribunal. É o judiciário fazendo o trabalho sujo do capital, a quem ele é aliado, a quem ele pertence. Se já é ruim a reforma trabalhista, a reforma previdenciária é um achincalho. É um achincalho no país onde o trabalhador ganha migalha à custa do seu suor ao longo dos 35, 40, 50. O sonho do capital no Brasil é que o trabalhador só ganha a aposentadoria após completar 500 de contribuição e de vida. Ele não tem que pagar ninguém. Essa é a grande... Aliás, é verdade isso. Porque no modelo novo, se você pegar a média de vida do Pará, que é de 68 anos, o trabalhador não vai ganhar. Se pegar o do Amazonas, que é de 65 anos, o trabalhador não vai ter a pensão. Se pegar o grande Maranhão do Sarney, de 63 anos, o cara não tem nem expectativa de receber a aposentadoria. A ideia da reforma da Previdência, em que nós sabemos que o problema dele está na sonegação. Vou só citar não vou citar a escola, mas uma grande escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, cujo dono, debenturista, foi secretário de Estado do Rio de Janeiro, está na Câmara, golpista, nunca pagou INSS, não botava o INSS. Na CPI do ensino superior, o senhor Cândido Mendes declarou na TV Alerj, está lá, filmado e gravado, eu desconto e não pago o INSS. 10 anos que ele paga. E aí ele fala, mas isso é um roubo. É isso mesmo, é um roubo. Vai ser preso? Alguém, como ele falou uma vez na minha lata lá, com um amigo falando com os alunos, eu ouvi de Sojoy, vocês querem falar com o Supremo Tribunal Federal? Amanhã o ministro vai almoçar comigo, se quiser eu levo a carta para ele. É isso. Alguém tem dúvidas? A quem paga essa conta? Quem está pagando o pato dessas reformas estruturais no Brasil? Então é uma questão que a gente tem que começar a refletir de que forma nós trabalhadores vamos nos inserir para efetivamente barrar esse avanço. Se essa é uma questão, há outras, porque envolve agora não a nossa concepção enquanto trabalhador, mas também o que nós somos enquanto professores. E nós temos 2 pontos centrais. De um lado, a reforma do ensino médio. Eu andei lendo um filósofo, um pensador francês, o Michel Foucault, que trabalha o conceito de biopolítica. Segundo ele, seria a ação da governamentalidade junto aos vivos. Aquilo que envolve a saúde, aquilo que envolve esgoto, aquilo que envolve moradia, que envolve educação. E é perversa a reforma do ensino médio. Primeiro é perverso porque o secretário do MEC informou que a escola privada não é obrigada a seguir essa medida. A medida é para a escola pública e tem um sentido muito claro, eu diria um sentido da biopolítica. Já que não tem jeito de eu acabar com as cotas, eu vou resolver a questão das cotas na universidade pública por um outro viés. Você pode ter cota, mas você não vai fazer o vestibular e você não vai ter escola para isso. Você transforma a escola pública brasileira numa mera reprodutora de mão de obra subalterna. Apesar da propaganda do governo, quero lembrar a vocês que a regra é muito simples da medida provisória. Não é o aluno que escolhe o que ele vai estudar, é a instituição que define, após 1 ano e meio, qual vai ser o bloco, e basta um. Isso quer dizer o seguinte, se a escola optar por ciências humanas, química, física, biologia estão fora na metade do 2º ano e no 3º ano do ensino médio. Mas não tem problema de ir a medida provisória. Você pode botar ensino técnico. Mas que ensino técnico é esse? É um ensino técnico no sentido de formatar uma mão de obra qualificada para o trabalho industrial? Não. É um ensino técnico no sentido de formatar uma mão de obra barata, de qualificação mediana para o trabalho subalternizado. O que se está construindo é uma política de naturalização da miséria, de naturalização da exclusão social. A escola se torna agora, efetivamente, um espaço que reforma a subalternização dos trabalhadores brasileiros. Que educação é essa que, em vez de permitir a consciência crítica, a reflexão, o debate e o pensamento crítico, transforma o estudante em uma mera mão de obra barata, de baixa qualidade, subalternizada para atender os interesses do mercado? Essa é uma questão muito significativa. E é muito significativa porque
Podemos aqui falar porque foi imposta, porque não teve debate com a sociedade. Isso é um governo golpista. Como eu falei para um aluno, meu amigo, você quer que um governo golpista chame a sociedade para democraticamente discutir uma reforma de ensino? Então não seria golpe. Óbvio. Ele é um governo golpista com um viés autoritário que impõe. Mas o que a gente tem que discutir é a coincidência da reforma de ensino se apresentar no momento que um dos grandes debates que nós estamos vivenciando no país é o escola sem partido. É a ameaça sobre o discurso falso da doutrinação que nós, professores, temos que rebater a cada segundo. Quem doutrina é a igreja. Doutrinar está vinculado à esfera da religiosidade. É aceitar o dogma. É perceber a fé como acima da racionalidade. O professor em sala de aula não doutrina. Ele traz o debate. Ele questiona com o seu aluno. Ele instiga, ele provoca a reflexão do seu estudante. E o que o Escola Sem Partido faz? Não à toa. Vocês já entraram no site? Vocês forem ver o site da Escola Sem Partido, vai ver o texto do advogado, que esqueci o nome agora, do Escola Sem Partido, em que ele fala, desde 1985, o Brasil passou a conviver com a doutrinação da escola. Peraí, 85, claro, 85 é o ano da redemocratização do Brasil. Traduzindo, escola boa era da ditadura, era da repressão em sala de aula, era do DOI-CODE fiscalizando o que você dizia em sala, era dos nossos companheiros, alguns que estão vivos hoje, que ainda trabalham, sendo presos e torturados na ditadura. Essa era a escola boa. Um professor que eu conheci do Santo Agostinho, que foi preso em sala de aula no Santo Agostinho, o Arno Vogel. Depois ele acabou indo para a universidade, mas foi preso em sala de aula. Ele contando que ele não sabe até hoje como é que ele terminou a aula. Estava o oficial do exército, os soldados na porta, ele olhava para a janela e os alunos diziam, professor, calma, é muito alto para pular. É isso que é a escola boa? Essa é a escola que se quer? É uma escola que não tem pensamento crítico, é uma escola que não há um debate, é uma escola que não discute a questão de gênero, é uma escola que não põe a ferida na luta de classes. Nós temos que chegar em sala de aula mesmo e lembrar o que é a luta de classes, como uma questão central para o trabalho. Nós, professores, vivenciamos na pele a luta de classes. Somos oprimidos cotidianamente. Vemos nossos direitos trabalhistas serem roubados. Somos obrigados a uma carga absurda, com uma sala de aula lotada por um baixo salário. Não temos nenhum benefício da nossa qualificação. O professor que faz mestrado, doutorado, o que quer que seja, faz por uma opção pessoal, porque profissionalmente isso não vale nada. Não há plano de carreira. Vamos discutir isso? Então temos que apontar isso em sala de aula. E o que faz a Escola Sem Partido? Em nome de uma pretensa neutralidade científica, coisa que nunca existiu. A ciência não é neutra, porque a ciência é feita pelos seres humanos. Os seres humanos se dividem e se posicionam enquanto classe social. E quando fazem a ciência, fazem pensando no seu olhar de mundo. Ou alguém acha que o filósofo alemão Heisenberg, que trabalhava no projeto de bomba atômica de Hitler, fazia em nome da ciência. Vou fazer a fissão nuclear para ajudar a Alemanha e a humanidade. Sim, ele queria fazer bomba nuclear para jogar em tudo quanto é lugar. Em Moscou, em Londres, em Nova York, no gueto de Varsóvia, em Varsóvia em si. Isso é honesto, né? Não tem neutralidade científica. Mas em nome de uma pretensa neutralidade científica, o que se quer é uma escola em que não se construa possibilidades de olhar o mundo de uma forma alternativa. É isso que eu quero. Eu, Miguel Najib, eu, Escola Sem Partido, eu, MBL. O que eu quero é uma escola que diga para o estudante que o mundo é, não que o mundo poderá vir a ser. Eu quero dar a possibilidade desse jovem olhar o mundo, olhar sua realidade e pensar, eu sou capaz de construir minha própria história. Eu sou capaz de refletir sobre a minha realidade e pensar um mundo para muito além do capital. Não à toa, a discussão da Escola Sem Partido encontra de presente a reforma do ensino médio. E quem é o alvo principal da Escola Sem Partido? O professor de história, o professor de filosofia, o professor de sociologia e todo aquele de física, química, matemática que ousar discutir algo além da fórmula matemática, da fórmula física, da fórmula química. E não tenho ilusão, quando o professor de biologia falar de darwinismo em sala de aula, do evolucionismo, ele será punido. Por quê? Porque vai ofender os interesses dos grupos conservadores religiosos que só creem no criacionismo. O Brasil dá uma ponte para o futuro do século XII.
É algo sensacional. Essa ponte para o futuro que nós vivemos, ela é uma fonte para o futuro do século XII a.C. Não é nem depois de Cristo, não, viu? É o atraso do retrocesso. É na educação, é na questão social, é na ética, é em todos os espaços. Mas nós, professores, temos que estar preparados para essa realidade. Eu vou ter que ler, porque era muita coisa, me desculpem. Na nossa tese, nós fazemos uma sugestão para a gente, enquanto professor, incluindo a direção do sindicato, incluindo nós militantes, do que poderíamos fazer. Que medidas caberia ao simples agente articular como estratégia? Construir uma nova leitura de mundo junto a um conjunto de professores que compõem a categoria. É uma tarefa pesada, hercúlea, é um dos trabalhos de Hércules. Mostrar, eu estava no carro com a minha esposa e um amigo vindo para cá, estávamos conversando sobre isso. O professor não gosta de ser chamado de trabalhador. Ele não compreende seu papel como um ator social, como um homem que produz, que trabalha. Aquilo que Ricardo Antunes criou, a classe que vive do trabalho. E não se olha como trabalhador. Se eu não convenço o professor de que nessa equação do mundo ele não é um empresário, ele não é o burguês, ele não é o capitalista, eu não consigo construir uma luta que dentro desse sindicato traga o professor para refletir sobre a sua realidade e pensar formas de superar essa realidade. Eu tenho que efetivamente construir uma nova visão de mundo. Temos que construir um novo debate com esse professor, trazê-lo à realidade. Lembre-se, teve professor do Pedro II defendendo o golpe. Teve professor do Pedro II de camisa amarela gritando fora Dilma. Por quê? Porque esse mundo que esse professor vive não é o mundo do trabalho. Ele se acha um intelectual. Uma vez eu disse isso na Fiocruz, na Escola Venâncio Aires, ou parecido, Venâncio Joaquim, perdão. Que o professor não é mais intelectual nem na visão conservadora. Joaquim Venâncio, obrigado. Nem é intelectual nem na visão conservadora, o doutor, o portador de um saber acumulado, uma erudição, e não é mais intelectual no sentido gramsciano, capaz de pensar contra a hegemonia. Se esse professor não compreende o que ele não pensa contra a hegemonia. Ele não pensa a possibilidade de superar o mundo em que ele vive, as relações de trabalho. Ele não busca a sua emancipação e a do seu aluno. Um outro ponto, resgatar a capacidade de indignação, de ter inversão política do professor é central e demanda um esforço maior da militância sindical, visando reforçar a consciência de classe do magistério. Bate com o ponto primeiro. A grande questão é que nós, e aí eu vou me arriscar a dizer isso, né? Nós, militantes sindicais que aqui estamos nesse consinto, que acreditamos na luta sindical, temos uma visão paternalista da realidade sindical. Esperamos que o grande pai, ó sindicato, nos ajude. Ó sindicato, nós estamos aqui, nos ajude. Não, somos nós na militância, na sala de professores, que temos que começar a lembrar aos professores quem nós somos, trabalhadores, e a importância do sindicato. Lá na escola que eu trabalho, a dificuldade de fazer esse debate é algo surpreendente. Há uns 10 anos atrás, um professor que batia panela e vestia amarelo, reclamava da grande questão para ele do sindicato, que era a contribuição assistencial. Aí eu fiz uma provocação: meu camarada, vai você e mais 15 professores da Escola Parque, apareçam nessa assembleia, que eu subo lá e defendo o fim da contribuição assistencial. Ele apareceu? Estou até hoje esperando, já tem uns 10 anos, tá? Então nós temos que continuar enchendo o saco desse colega de trabalho, desses professores, lembrando nossos limites enquanto trabalhadores, lembrando qual é a realidade, lembrando que nós somos massa de manobra do capital, dispensável a hora que ele quiser. Não dá para ficar preservando emprego, porque emprego não se preserva no capitalismo. Ele é momentâneo. Eu posso viver uma momentaneidade de 20 anos numa escola e posso viver uma transitoriedade de 1 hora. Não sou eu que decido isso. Quem decide é o patrão. Então eu tenho que mostrar ao professor o que ele é como trabalhador, como seu emprego vive em risco, como ele tem que construir uma identidade de trabalhador coletiva com seus companheiros naquela sala de professores, porque é isso que preserva a sua dignidade profissional, o seu respeito e constrói a sua capacidade de luta. Não é só o sindicato que tem que construir isso, somos nós que militamos na vida sindical, nós que militamos no campo político, nós que acreditamos no que fazemos, ser professores. Essa é uma tarefa nossa.
ocupar as ruas e assumir a articulação de uma grande frente popular dos trabalhadores, denunciando e pressionando contra a PEC 241, que já mudou de nome, por favor, quando eu fiz a tese ainda tinha esse número, já passou para o Senado, é 55 agora, e a reforma previdenciária. Colocar um significado não só para o professor, mas para o conjunto da classe trabalhadora, o sentido das reformas trabalhistas e previdenciárias. É lembrar que eu posso ser professor de classe média, posso chegar, sei lá, aos 75 anos, pagando meu plano de saúde, se ele não falir amanhã, que é a Unimed, posso chegar lá aos 75 anos. Mas o companheiro carvoeiro de Criciúma, quantos anos de vida ele tem? Qual é a sua expectativa? 60 e quantos? Aí é cômodo. Eu não é problema meu, porque eu vou ter aposentadoria mais cedo ou mais tarde. Tudo bem, camarada. Mas o outro trabalhador? Nós, professores, esquecemos uma coisa muito importante. A solidariedade de classe trabalhadora. Nós não somos solidários nem conosco e nem com os outros trabalhadores desse país. E essa é uma luta dos trabalhadores. Nós temos que buscar essa solidariedade para fazer frente a essa ofensiva que se faz contra os nossos direitos. Organizar os trabalhadores para a luta. E aí eu diria que é uma tarefa da militância, do sindicato, de todos os trabalhadores conscientes. Preparar os trabalhadores para essa luta que nós temos que travar para garantir o direito como trabalhador. Criar um fórum permanente com a categoria para combater a escola sem partido MP do ensino médio. O fórum deverá organizar palestras, seminários, boletins, páginas no site, usar todas as estratégias possíveis para apontar para a categoria os riscos e ameaças da medida provisória do ensino médio da lei da Mordaza, patrocinada pela escola sem partido. Me parece aí uma sugestão que a gente podia utilizar as novas mídias como uma arma mais interessante para divulgar as nossas ideias. A gente fica muito pontual, tem uma palestra por lá, tem um evento lá longe, não sei aonde. Não, vamos criar uma página no site, falando o tempo todo da escola sem partido, trazendo os materiais que já existem, que circulam. Eu recebi recentemente um trabalho do Fernando Pena sobre isso, até apaguei já, inclusive, confesso a vocês. Mas eu recebi lá no meu celular de uns amigos um texto deles sobre escola sem partido. Existe material para discutir isso. Para quem gosta, a revista eletrônica Marxismo 21, o blog, na verdade, Marxismo 21, fez um especial sobre escola sem partido. Tem muito material interessante e que eles querem disponibilizar para fazer avançar o debate. Fazer do nosso site um espaço de reflexão para discutir. Além de a reforma do ensino médio, a escola sem partido, é uma forma de trazer o professor para essa discussão. Chamá-lo para compreender. Professor, lê pelo menos esse artigo para o senhor perceber o que está em risco, o que está jogando contra a gente. Então essas propostas serviriam para alavancar a nossa possibilidade de resistência a esse processo que nos ameaça enquanto trabalhadores nesse país. Boa tarde. Está presente entre nós o professor Levi, diretor do Simpro Nova Friburgo.